Então, falando sobre uma cultura de pensamento, tem 8 forças, tá, que impactam essa criação de uma cultura de pensamento dentro da sala de aula, por exemplo. Então, essas forças podem promover ou dificultar o desenvolvimento dessa cultura, tá? As forças sempre estão presentes, tá? Então, sempre estão trabalhando juntos, colaborativamente, para criar mesmo essa cultura de pensamento. Uma força que sempre destaca quando fala sobre culturas de pensamento é a força da linguagem. Tá? A maneira como usamos linguagem em nossas interações com outras pessoas pode ser sutil, mas pode ter um impacto poderoso, especialmente nas situações de aprendizagem. Eu sempre falo isso, tá? Linguagem, nosso uso de linguagem é algo simples, mas temos que pensar sobre como estamos utilizando a nossa linguagem. Por exemplo, quando falamos nós, em lugar de eu ou você, estamos incentivando uma aprendizagem colaborativa, que estamos construindo compreensão juntos. Então, isso se chama linguagem de comunidade. Outro exemplo é quando perguntamos aos estudantes quais seriam as soluções possíveis, em lugar de o que é a solução, tá? Então, a forma como elaboramos essas perguntas pode incentivar estudantes a arriscar nosso aprendizado, tá? Então, essa primeira pergunta, quais seriam as soluções possíveis? Pode ser múltiplas, diferentes soluções, tá? Não tem somente uma solução para resolver esse problema. Então, ao escutar as diferentes ideias da turma, tá? Os estudantes podem desenvolver ainda mais a sua compreensão, sem ter esse medo de falar a solução errada, tá? Então, é algo sutil, mas como estamos elaborando, construindo nossas perguntas, também pode incentivar essa cultura de pensamento também, tá? Perfeito. Então, a linguagem, por exemplo, que você destacou, ela é essencial exatamente para ser um veículo da cultura de pensamento que a gente quer fortalecer em sala. Se a gente quer fortalecer diferentes perspectivas e pontos de vista, a gente fala desse modo. Então, não qual é a resposta certa, mas quais seriam as possíveis respostas para esse problema? Ou quais seriam as possíveis abordagens? Então, a gente está sinalizando para os estudantes a pensar de um modo mais amplo e não fechado. Não fechado, tá? Isso. Então, isso incentiva mais a curiosidade também sobre possíveis soluções ou possíveis ideias para responder a questão, por exemplo. Sempre uma força que podemos realmente manejar dentro da sala de aula. Somente temos que ser metacognitivos sobre nosso uso, sobre como estamos usando mesmo a linguagem. E por que a gente está falando de um certo modo e não de outro, né? Então, nomear isso para os próprios estudantes, para eles perceberem essa intencionalidade, né? Isso. Uma escolha intencional, falar de certo modo. Uhum. Bom, são 8 forças, né, que eles discutem no livro e que estão super bem resumidas nesse diagrama da Geek, que são forças que a gente pode efetivamente, como docentes, como coletivo da escola, planejar para garantir uma cultura escolar potente, né, para pensamento em sala de aula. Então, o tempo das experiências de aprendizagem, as diferentes formas de oportunidades, né, para além, por exemplo, só da aula, né, que diferentes oportunidades a gente tem no modelamento da experiência escolar, o exemplo, né, o modelo que nós somos para os estudantes, modelos de comportamento, né, de disposições e de cognição, as interações que a gente faz entre os estudantes em sala de aula, como eles se comportam, como eles se agrupam, como eles interagem, tem um campo vastíssimo aí, né, de planejamento de diferentes agrupamentos. As rotinas de pensamento, que a gente já vai entrar nelas, que são formas poderosíssimas, né, de criar a cultura de pensamento. A linguagem utilizada em sala de aula, como você explicou, o próprio ambiente, né, o espaço que a gente pode modelar e utilizar de diferentes jeitos, fora, inclusive, da sala de aula, usar outros espaços, né, usar o próprio território educativo da cidade, das praças, de outros lugares, para ensinar e aprender, e, com isso, envolver a cidade no aprendizado. E as expectativas, né? Isso é muito importante, que a gente espera dos estudantes. Tem muita pesquisa sobre isso, mostrando que quando a gente espera pouco, eles fazem pouco. Quando a gente espera muito, eles fazem muito, né? E é impressionante como, quando a gente espera muita coisa, a gente é completamente surpreendido, não é, Claire?
Isso, e como essas expectativas também são relacionadas às nossas crianças de aprendizagem, tá? Então, são nossas expectativas para nossos estudantes, em vez de nossos estudantes. Então, queremos que nossos estudantes desenvolvam as formas de pensamento para utilizar isso para sempre, para resolver problemas, para colocar isso no contextos diferentes. Essa é uma expectativa para a aprendizagem para nossos estudantes, por exemplo. Perfeito. E quanto mais a gente espera e espera com a régua alta, né? Sim. Eu gosto muito dessa imagem da Joe Bowler, né? Discutindo mentalidades matemáticas, que a gente tem que ter o piso baixo para que todo mundo entre. Então, tem que ser um desafio possível para que todo mundo entre, mas a gente tem que ter um teto alto, né? Criativo, de experiências de aprendizagem com altas expectativas para que todo mundo se desenvolva. Então, a gente não tem que nivelar por baixo, a gente oferece uma experiência que todos possam entrar e a gente espera e estimula muito para que eles possam nos surpreender e a imaginação ser o limite. Sim.